Olá, pessoal! Vocês já pararam para pensar no quão longa e complicada foi a jornada evolutiva do Homo sapiens até chegar onde nós estamos hoje? A verdade é que a maioria das pessoas sabe no máximo o que aprendeu nos livros da escola sobre a origem da nossa espécie, né? Isso acontece porque em muitos países, até mesmo nos mais desenvolvidos, o ensino sobre esse tema fascinante é incrivelmente superficial. Aí não é de se surpreender quando ouvimos alguém dizer: é difícil acreditar que um macaco virou um ser humano por milagre. Pessoal, esse é o nosso canal Pipa, e eu sou o Deluca chegando por aqui. E hoje, meus amigos, vamos corrigir essa situação lamentável. Neste vídeo, vamos aproveitar cada minuto para levar vocês por uma verdadeira viagem ao passado e entender direitinho quem foram os nossos ancestrais. Então, vamos nessa! A nossa jornada começa agora. Do rato ao esquilo. O homem sábio, ou seja, o Homo sapiens, como você já deve saber, é um mamífero. Mais precisamente, na árvore da vida, nós ocupamos a seguinte posição: espécie Homo sapiens, gênero Homo, família Hominidae, ordem dos primatas, classe dos mamíferos, filo dos cordados, reino Animalia e, por fim, domínio dos eucariontes. Neste vídeo, com a permissão de vocês, vamos pular para os últimos níveis dessa classificação e não entraremos nos detalhes sobre a origem dos eucariontes, dos animais ou dos cordados, não. Vamos começar direto pelos mamíferos. Os mamíferos existiam desde antes dos dinossauros, ou pelo menos viveram na mesma época que eles. Eles surgiram a partir de um grupo de criaturas antigas chamadas terápsidas, que foram os animais mais evoluídos do período permiano. Mais especificamente, vieram de um grupo dentro dessas terápsidas conhecidas como sinodontes. Infelizmente, durante a grande extinção do Permiano, o evento que acabou abrindo espaço para o domínio dos dinossauros, os terápsidas perderam muito do seu protagonismo. Estudar os primeiros mamíferos é uma tarefa extremamente difícil. Um dos motivos é que eles eram criaturas muito pequenas, forçadas a viver às margens do ambiente dominado pelos dinossauros, o que dificultou a formação de fósseis bem preservados. E além disso, os cientistas ainda debatem em que ponto exatamente essas criaturas deixaram de ser simples sinodontes para se tornarem mamíferos de verdade. Por isso acabaram criando uma categoria intermediária chamada Mammaliaformes, para agrupar essas espécies antigas que talvez fossem mamíferos ou talvez não. Um dos Mammaliaformes mais fascinantes é o Adelobaliseus, que viveu no final do período Triássico, há cerca de 220 milhões de anos, onde fica hoje a América do Norte. Alguns pesquisadores acreditam que o Adelobaliseus foi o ancestral comum de todos os mamíferos, ou seja, o nosso tataravô. Era um bichinho minúsculo, parecido com um rato. Provavelmente se alimentava de insetos pequenos e sementes de plantas. E assim como os ornitorrincos e as equídenas de hoje, que são os mamíferos mais primitivos ainda vivos, ele também botava ovos. E talvez já alimentasse seus filhotes com leite. Durante toda a era mesozoica, os mamíferos foram se multiplicando pouco a pouco e continuaram evoluindo. Com base nos dados genéticos, sabemos que o próximo ancestral importante da nossa linhagem, o primeiro primata de verdade, já existia há cerca de 80 milhões de anos. Infelizmente, ainda não encontramos fósseis que possam ser confirmados como pertencentes a essa espécie. Então não sabemos ao certo como era sua aparência ou como vivia esse avô desconhecido. O primata mais antigo do qual temos fósseis é o Purgatórios. Ele surgiu logo após a extinção dos dinossauros, cerca de 66 milhões de anos atrás. Vendo o quadro geral, aquele cataclismo acabou provocando uma verdadeira explosão evolutiva. Em um intervalo relativamente curto, uma infinidade de espécies novas surgiu, como se tivessem sido levadas pela mão da mãe natureza até o palco da vida, preenchendo o vazio deixado pelos grandes répteis. E a maioria desses novos protagonistas eram mamíferos e aves. O Purgatórios, que pode muito bem ser nosso antepassado, era um macaco com jeitão de esquilo. Assim como o Adelobaliseus, ele era minúsculo, nem chegava a 10 centímetros. Tinha uma dieta bem variada, comia insetos, frutas e quem sabe até nozes e bolotas. E o melhor, não tinha predadores.
Os pterossauros que poderiam atacá-lo no céu já estavam extintos. As aves carnívoras ainda não tinham força suficiente para ocupar o lugar dos pterossauros. E também não existiam ainda predadores terrestres ágeis, como felinos, que pudessem escalar árvores para capturá-lo escondido entre os galhos. Foi por isso que esse macaco com cara de esquilo conseguiu se espalhar rapidamente por vastas regiões além da América do Norte e prosperou por milhões de anos. A Idade Média dos humanos. Os mais de 60 milhões de anos que vieram depois representam, por assim dizer, a nossa Idade Média. Já não estamos falando mais de uma pré-história distante, desbotada, como uma fotografia em sépia, mas também ainda não é a era dos homens primitivos. Foi um período complexo, em que surgiram muitas espécies diferentes de primatas e também muitas desapareceram. Entre esses primatas, havia criaturas realmente fascinantes. Mas, infelizmente, o nosso tempo aqui é limitado. E se vocês quiserem, podemos fazer um outro vídeo só sobre isso, mas por agora vamos passar rapidamente pelo panorama geral. Pois bem, o Purgatórios e seus parentes próximos se espalharam por praticamente toda a Terra. Alguns deles já haviam crescido bastante em comparação com seus ancestrais. Tinham o porte de um gato ou de um lêmure. Ainda assim, continuavam vivendo basicamente em árvores, alimentando-se de pequenos animais e vegetais. Ou seja, estavam longe de ocupar o topo da cadeia alimentar. Cerca de 30 milhões de anos atrás, uma grande era glacial atingiu o planeta. E isso foi um golpe duro para os primatas mais primitivos. Foi nessa época que o gelo começou a cobrir a Antártida. Durante esse período, os nossos antepassados e parentes desapareceram de quase todas as regiões do planeta, com exceção das áreas tropicais da África, da Ásia e das Américas. Todos os primatas que ainda existem hoje descendem de pouquíssimas espécies que conseguiram sobreviver a essa mudança drástica no clima. Entre elas havia uma que talvez seja ancestral direta da nossa linhagem, o Gryphopithecus. Ele surgiu há cerca de 16 milhões e 500 mil anos, em algum lugar entre a península de Anatólia e a região central da Europa, e é considerado um dos primeiros grandes símios da história. É possível que a partir do Gryphopithecus tenha evoluído outro grupo de grandes símios, os Dryopithecus, pertencentes à superfamília Hominidea. Dentro do gênero Dryopithecus existiram várias espécies, e entre elas pode ter estado o ancestral comum dos humanos, chimpanzés e gorilas. Ainda se debate qual dessas espécies exatas deu origem à linhagem humana, mas podemos imaginar como viviam esses animais. Todos os membros do gênero Dryopithecus pesavam entre 40 e 50 quilos, tinham um porte respeitável e se alimentavam principalmente de frutas e mel. Entre 11 e 12 milhões de anos atrás, eles se espalharam por uma ampla região que ia do sul da Europa até o leste da África e partes da Ásia. Segundo dados genéticos, o caminho que leva aos seres humanos modernos, gorilas e chimpanzés começou a se separar entre 7 e 8 milhões de anos atrás. Um dos primatas que viveu nessa época foi o Gryphopithecus, um símio de grande porte. Como o próprio nome indica, seus ossos foram encontrados na Grécia. Ainda sabemos pouco sobre ele, mas pesquisas recentes sugerem que o Gryphopithecus pode ter sido um ancestral de todos os hominídeos, ou, pelo menos, de um grupo bem próximo deles. Ecce Homo, eis o homem. Há diferentes teorias sobre quando e onde surgiu o gênero Homo, também conhecido como gênero humano, mas a mais aceita aponta para uma origem africana. Acredita-se que o Gryphopithecus, ou alguma espécie próxima a ele, tenha dado origem a formas como Sahelanthropus, o Orrorin e o Ardipithecus. Segundo o modelo tradicional da evolução humana, foi a partir do Ardipithecus que os seres humanos se desenvolveram. O famoso Australopithecus, que muitos já ouviram mencionar, seria um descendente direto ou um ramo dentro dos gêneros Ardipithecus. Isso mesmo, um verdadeiro ramo. Ao contrário do que muita gente pensa, ao longo de boa parte da história evolutiva humana, várias espécies de humanos coexistiram ao mesmo tempo. O Australopithecus era um macaco de inteligência relativamente alta para os padrões animais e andava ereto. Vivia na savana em grandes grupos formados por várias famílias. Em cada família havia um único macho convivendo com várias fêmeas. Quando as fêmeas criavam seus filhotes até certa idade, deixavam um grupo para procurar outro macho.
Existiam várias espécies diferentes de Australopithecus e seus hábitos alimentares também variavam, mas no geral comiam frutas silvestres, raízes e folhas, e talvez até carne de animais mortos ou pequenos animais caçados por eles mesmos. Vale dizer que nem todos concordam que os humanos modernos descendem dos Australopithecus. Alguns pesquisadores defendem que viemos do Orrorin. Esse primata da selva queniana só foi descoberto no ano 2000. Curiosamente, ao contrário do Australopithecus, o Orrorin não conseguia esticar completamente as pernas. Ainda assim, detalhes do seu esqueleto, especialmente o fêmur, mostram que ele era mais parecido com os humanos modernos do que o próprio Australopithecus. Se essa teoria for comprovada, isso significaria que os habitantes da savana, como o Ardipithecus e o Australopithecus, seriam apenas ramos extintos da árvore evolutiva, ramos que não deixaram descendência. E então os livros didáticos escolares teriam que ser todos reescritos. A primeira espécie a receber oficialmente o honroso título de Homo foi o Homo habilis, o homem habilidoso. Ele também foi o primeiro associado a uma cultura arqueológica bem definida, a cultura olduvaiense. O habilis era capaz de lascar pequenas pedras para fazer ferramentas, e seu cérebro já era bem maior do que o Australopithecus ou do Orrorin. O Homo habilis surgiu há cerca de 2 a 3 milhões de anos. A partir dele surgiu o Homo rudolfensis e deste o Homo ergaster, o homem trabalhador. O Homo ergaster aprendeu a caçar presas maiores, o que não só o tornou mais forte, como também mais inteligente. De acordo com os pesquisadores, foi nessa fase que o cérebro começou a desenvolver as áreas responsáveis pela linguagem. Na etapa seguinte da evolução humana, o homem trabalhador se transformou no Homem erecto, o Homo erectus. Uma das subespécies mais famosas do Homo erectus é o homem de Java. Segundo os especialistas, a chamada cultura acheulense está ligada ao Homo ergaster e ao Homo erectus. Essa cultura surgiu há cerca de 1,7 milhão de anos na África e se espalhou por uma vasta região do território da atual França até a Indonésia. Os povos acheulenses já sabiam usar fogo e eram capazes de montar acampamentos temporários. Talvez tenham até construído pontes rudimentares ou jangadas. Eles podem ter sido os primeiros humanos completos no verdadeiro sentido da palavra. Do Homo erectus surgiram muitas outras espécies. E os pesquisadores continuam descobrindo novas até hoje. Entre elas, a mais conhecida é a Neandertal. Durante muito tempo se acreditou que o Neandertal fosse um ancestral direto dos humanos modernos, mas hoje já se sabe que isso não é verdade. Mesmo assim, pessoas fora da África carregam em seus genes traços do DNA Neandertal, herdados de antigos cruzamentos entre espécies. Essa é uma área que ainda exige mais estudos. Mas ao menos por enquanto, podemos afirmar, o ser humano moderno não evoluiu a partir do Neandertal. As estimativas sobre quando surgiram os descendentes do Homo erectus e os primeiros Homo sapiens variam bastante entre os cientistas. Por muito tempo acreditou-se que os Cro-Magnon, considerados Homo sapiens, apareceram há cerca de 70 mil anos. Mas descobertas recentes estão levando essa data cada vez mais para trás. Os dados genéticos mais atualizados indicam que os humanos modernos existem há mais de 200 mil anos. Foi justamente há 200 mil anos que viveu a mulher que carregava o DNA mitocondrial que todos nós herdamos, a chamada Eva mitocondrial. Para algumas religiões, isso pode parecer decepcionante, mas esse nome não significa que ela foi a única mulher viva no mundo naquela época. Apenas que ao longo de milhares de anos, os descendentes dessa mulher foram se tornando predominantes, até suplantarem completamente o de todas as outras. Os Homo sapiens atuais se espalharam da África para o resto do planeta, deixando para trás todos os outros irmãos, inclusive os neandertais. Há 30 mil anos restou apenas uma espécie de homeonídeo na Terra, a nossa, com inteligência avançada e domínio sobre o planeta. E é nesse ponto que a paleontologia dá lugar a outras ciências, como a arqueologia e a história. E é também aqui que o nosso vídeo chega ao fim. Então, a gente vai encerrar por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram. Juntos percorremos uma jornada de mais de 200 milhões de anos. Começamos com aquele ratinho que botava ovos e vivia se escondendo dos dinossauros. E chegamos até um ser humano moderno, capaz de moldar pedras e até de assistir vídeos pela internet.
E se você curtiu essa jornada, já valeu a pena para nós. Deixamos de fora muitos detalhes e várias coisas só podemos abordar de forma bem resumida. Quase todas as seções desse vídeo poderiam render um vídeo inteiro, ou até vários. E se você quiser, nós vamos produzir esses vídeos para você. Mas por hora, se você gostou desse conteúdo, não esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar seu like. E aproveite os comentários para dizer se gostaria de ver um vídeo aprofundando esse tema. Por hoje, pessoal, vou ficando por aqui. Só que logo a gente se vê de novo aqui no canal Pipa. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.